Simples, basta olhar para a região centro-oeste do Brasil, né, que está em chamas. Amazônia, Pantanal, onde inclusive equipes de bombeiros aqui de Santa Catarina já foram para lá para tentar ajudar. E tudo isso, né, acaba afetando não só aquela região, claro que a população, os animais, a fauna, a flora, no modo geral, de fato é mais aquela região, mas o Brasil inteiro acaba sentindo os efeitos. Quer ver só? A Central de Monitoramento da Defesa Civil de Santa Catarina vem registrando forte presença de fumaça no ar. E da onde está vindo essa fumaça? Das queimadas lá na região da Amazônia e no centro-oeste, que é trazida pelos ventos do norte, em particular pelo chamado JBN, jatos baixos níveis. No estado, a fumaça tem sido percebida principalmente durante o entardecer e o amanhecer, quando o céu fica avermelhado. Note aqui mesmo na nossa região, nos pôr do sol, né, que o sol está vermelho. Né, aquilo, de fato, é a presença, né, de toda essa fumaça, né, que acaba sendo trazida aqui também para a região sul. De acordo com o meteorologista da Defesa Civil, Fernando Rafael, nos próximos dias, com essa passagem rápida dessa frente fria, deve trazer um certo alívio, né? Mas já nos próximos dias, novamente com temperaturas muito altas, aí sim a gente volta a ficar preocupado com essa questão das queimadas. Vamos ouvir então o meteorologista aqui pro lado de Santa Catarina falando sobre essa questão climática e principalmente sobre essa fumaça intensa que a gente vem respirando literalmente. Nessa época do ano, o aumento das queimadas nas regiões amazônica e também do Pantanal é um fenômeno esperado devido ao regime de chuvas que alterna entre uma estação seca, compreendendo principalmente o outono e o inverno, e a estação chuvosa, que compreende então a primavera e o verão. O regime de chuvas no centro-norte do país é bastante diferente do que aqui no sul, uma vez que lá eles têm esses dois períodos bastante distintos, um período que chove e outro que não chove. Mas, nesse ano em especial, a gente pode atribuir o aumento do número de queimadas e de incêndios florestais e também na vegetação a várias coisas, dentre elas a influência do fenômeno El Niño entre o final do ano passado e no início desse ano. O fenômeno El Niño, ele reduz as chuvas na estação chuvosa no centro-norte do Brasil, ao mesmo tempo que aumenta as chuvas aqui no sul. Então o El Niño, por si só, entre o final do ano passado e o início desse ano, já dificultou a ocorrência de precipitações mais abundantes na região centro-norte do Brasil. Então a estação chuvosa deles já foi menos chuvosa do que normalmente seria. Com uma estação chuvosa com menos chuvas do que o habitual, somado à estação seca nesses últimos meses em que não chove, acarretou então na configuração de uma estiagem, de uma seca bastante severa em grande parte do país. Essas condições, então, têm favorecido com que a gente registre mais incêndios florestais e de vegetação do que normalmente ocorreria. Mas como que essa fumaça, essas partículas de fumaça saem da região centro-norte do Brasil e chegam aqui a Santa Catarina? É sabido que nós temos dias mais quentes intercalando com períodos mais frios. Esses dias mais quentes normalmente antecedem a chegada de uma nova frente fria e é caracterizada justamente pelo transporte de ar mais quente, o vento norte, que acaba transportando um ar mais quente da região centro-norte do Brasil aqui em direção ao sul do Brasil. Na meteorologia a gente chama esse corredor de ventos de jato de baixos níveis, também famoso por ser conhecido pelos rios voadores. Essa corrente de ventos acaba então transportando essas partículas de fumaça do centro-norte do Brasil em direção aqui a Santa Catarina. E essas partículas de fumaça têm sido bastante visíveis a olho nu, especialmente durante o entardecer e o nascer do sol, que é quando o céu e o sol também assumem uma coloração mais vermelha. Essa camada de poeira, de fumaça, faz com que os raios solares percorram um caminho maior, dispersando mais cores do espectro de cores e chegando uma luz mais alaranjada, avermelhada nos nossos olhos. Mas é importante destacar que essa fumaça pode prejudicar a visibilidade e afetar a qualidade do ar, o que torna o monitoramento contínuo bastante importante. Por isso é importante beber bastante água, ficar atento aos possíveis sintomas de irritação respiratória, como tosse, dificuldade para respirar e irritação nos olhos, principalmente para as populações mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas. É importante ingerir bastante água nesse período. E a perspectiva é que nós tenhamos o avanço de uma frente fria entre a noite dessa quarta-feira e ao longo da quinta-feira. Então esses ventos de norte vão ser substituídos por ventos de sul, do quadrante sul, que devem favorecer uma diminuição das temperaturas e ao longo do dia também
depois da chuva o tempo vai melhorando. Então esse vento sul acaba empurrando essa fumaça para a região sudeste do Brasil, melhorando momentaneamente a qualidade do ar aqui no estado. No entanto, a partir de sexta e principalmente do final de semana, esse corredor, né, de ar quente, né, esse transporte de ar mais quente deve se reestabelecer novamente, favorecendo o retorno então dessas partículas de fumaça das queimadas aqui para o estado de Santa Catarina. Por isso é importante continuar atento a essas condições.